compartilhar com os irmãos aqui nessa manhã da Igreja do Botânico, que de alguma forma com as exposições temáticas fiquei lutando também para não falar e no fim das contas compete a mim de alguma forma trazer essa palavra aqui para os irmãos, que a gente possa meditar juntos, porque foi em 2022 a última vez que o Jardim Botânico batizou alguém e ganhamos uma alma para Jesus. Infelizmente, 2023 nós passamos o ano onde ninguém efetivamente foi alcançado pelo Evangelho. Nós fizemos uma série altamente evangelística, que é a série de João, onde falamos do amor de Deus, o amor de Jesus Cristo pelos perdidos. E esperávamos, que muitas pessoas pudessem ser alcançadas, tanto pela mensagem que iam para a internet, quanto pela própria exposição aqui. Nós, obreiros, em nossas reuniões, a gente sempre orava para que Deus nos desse almas, nos desse pessoas para serem discipuladas e começassem suas caminhadas na fé. E, enfim, também no nosso PG, nós oramos por missões, oramos por evangelismo. Temos esse trabalho e esse desejo que ele aconteça aqui na Igreja do Jardim Botânico. Mas como eu disse, infelizmente, 2023 não foi um ano produtivo nesse sentido. Então, essa é a razão desse último sermão livre, tratar sobre evangelismo e o nosso ID, antes de começarmos a nossa série sobre as origens de nós, povo de Deus que estamos aqui reunidos. Por isso eu vou falar aqui da grande comissão. E eu quero começar dizendo que é absolutamente inconcebível para nós, a Igreja do Jardim Botânico, que a gente não se incomode ou fique acomodados com essa situação de não termos ganho pessoas para Jesus nesse ano que passou. E nós não podemos simplesmente seguir nossas vidas comuns e acharmos que está tudo bem. Na verdade, isso pode ser alguns sinais, e é sobre isso que a gente vai falar um pouco aqui, porque a gente tem que ter esse desejo de ganhar almas para Jesus, para o reino de Deus. Provavelmente você vai chegar segunda-feira no trabalho, vai olhar todos os seus colegas, as pessoas à sua volta e vai achar, de repente, por algum momento, que está todo mundo muito bem. Afinal, todo mundo ali sorrindo, está trabalhando, está ganhando seu salário, tem sua família. Mas um dado interessante é que o Rio Grande do Sul lidera no país, no Brasil inteiro, como o maior estado, um estado onde mais as pessoas se suicidam. E, em média, segundo o dado que levantei aqui, da RBS, do GZH, são 4 mortes por suicídios por dia no estado do Rio Grande do Sul. E muitas vezes a gente olha pessoas e a gente não vê pessoas efetivamente na sua completude, a gente não vê o que as pessoas estão passando, quais são os seus anseios, suas angústias, o que elas necessitam. E muitas vezes uma grande dificuldade de como conseguirmos acessar os seus corações. Mas o fato é que as pessoas lá fora estão sedentas por Jesus Cristo, sedentas por serem salvos e angustiadas também. E nesse mundo hoje que é tão competitivo e individualista, eu creio que nós, da DJB, que Deus colocou aqui na cidade de Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul, tem alguma coisa para nós nessa cidade. Existe uma razão de estarmos aqui no bairro do Jardim Botânico. Nós, como obreiros, a gente pensa muitas vezes em como desenvolver a espiritualidade da igreja, como papel do nosso pastor e dos demais obreiros que auxiliam também. Como a gente vence esse desafio de morarmos distantes uns dos outros e ainda assim temos um vínculo de comunhão, vencendo a distância. A gente tenta cantar músicas cristocêntricas, nós temos um bom ensino também, como vamos começar agora, sistematizado, pensado para a igreja. Nós temos uma pregação expositiva das Escrituras e por hora a gente para e pensa o que está acontecendo e onde que a gente está errando. O que está acontecendo e onde a gente está falhando nisso tudo. Muitas pessoas pensam que a unidade da igreja é algo protocolar, que eu estou aqui e tem mais 70 pessoas comigo, elas não devem estar erradas, né? Eu pertenço a essas pessoas e, na verdade, não tenho nada mais interessante para fazer lá fora, então eu venho aqui na igreja e estou aqui na igreja em comunhão com os irmãos. Mas nós precisamos assumir o nosso papel dentro do corpo, como membros ativos, membros vivos dentro de um corpo que é vivo e que funciona. E que tem uma tarefa também nesse mundo.
E o alvo da DJB, da nossa igreja, é que a igreja seja saudável, que ela entenda claramente o Evangelho, porque quando entendemos claramente o Evangelho é justamente aí que nós temos condições de pregá-lo de forma poderosa lá fora, através de nossas vidas e através da nossa fala. Então, já ouvi falar também aqui, e já parei para pensar sobre isso, que a DJB tem uma peculiaridade com relação às outras igrejas, que é como um ministério de reconciliação, um ministério de recomeços. Eu sou um exemplo disso. Estava numa igreja descontente com uma série de coisas que aconteciam no púlpito e na igreja em si, e acabei encontrando na Igreja do Botânico um lugar onde eu pudesse recomeçar minha caminhada. E eu conheço dos irmãos, muitos de vocês que igualmente seguiram esse caminho, já vinham da fé. Parece que Deus tem algo nesse sentido para essa igreja, onde pessoas que estavam desanimadas, estavam paradas na fé, de alguma forma Deus tem trazido, resgatado, chamado de novo para recomeçar a caminhada na fé aqui na igreja. Pode ser, isso não é uma revelação, é um pensamento, mas eu acho que vocês de alguma forma podem concordar comigo. Mas irmãos, a negligência no evangelismo, ela pode indicar que, de certa forma, não há, portanto, um entendimento do propósito de Deus para o mundo e o seu plano de salvação. Porque desde a criação, a fé global sempre foi o desejo de Deus para nós, cristãos. Mas foi só quando Jesus Cristo ressuscitou que recebemos essa ordem. Temos essa ordenança de irmos compartilhar essa grande notícia de que Ele morreu e venceu a morte. Ele ressuscitou e venceu a morte. Um outro anseio que compartilhei com os irmãos aqui na abertura dessa palavra é que eu sempre trabalhei com pessoas. Eu trabalhei num call center, por exemplo, que tinha 5.000 pessoas, e sempre trabalhei com colegas de trabalho. Enfim, mas depois como autônomo, eu comecei a sentir muito isso de não ter uma expectativa de que ao acordar, Deus poderia me dar um colega de trabalho para falar em algum momento, Deus poderia proporcionar alguma coisa, eu poderia ouvir o anseio de alguém no corredor e de repente orar por aquela pessoa. Eu não tenho mais isso porque eu sou autônomo, trabalho em casa. E de alguma forma, a minha chave virou para a produção de conteúdos, por exemplo, como os irmãos conhecem com a Pictobíblia. Só que o problema é que, pelo menos eu nunca ouvi alguém que tenha se convertido com um post. O evangelismo, ele é frente a frente, ele é trincheira, ele é ir lá fora e falar com alguém, falar de Jesus para alguém. Portanto, meus irmãos, esse é um incômodo que eu trago comigo e por isso que eu compartilho com os irmãos nessa manhã e convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Mateus 28, no verso 18. O comissionado aqui significa alguém que recebeu uma comissão, uma incumbência, que está encarregado temporariamente de uma tarefa. Essas pessoas somos nós. E nesse verso, Jesus já vem aqui e dá um pé na porta aqui, né? E acaba com toda a incredulidade dos apóstolos que estavam reunidos ali. Porque ele diz, toda autoridade me foi dada. Bem provável, ali, eles estavam lembrando do Cristo que curou cego, que fez paralítico andar, que ressuscitou mortos, que acalmou a tempestade, que andou sobre as águas, que expulsou demônios, que multiplicou alimentos e que agora eles viram com seus próprios olhos, tinha morrido, estava vivo na frente deles. Então Jesus fala, toda autoridade me foi dada. Ele aniquila totalmente a incredulidade daquelas pessoas ali. E também ele fala, vão. Isso fica claro à luz do que os magos fizeram para aquele bebê quando vieram de um outro reino, de uma outra cultura, presentear ele, prestar reverência a Cristo, o Rei do Universo, o Senhor dos Senhores que tinha nascido. Ele indica então, portanto, que esse vão é para os apóstolos, mas é também para todos aqueles que são filhos de Deus. Espalhar essa grande notícia de que um homem um dia veio aqui, habitou entre nós, 100% homem, e ele morreu, não pecou, e ele ressuscitou. E esse homem era Deus, o nosso Senhor, Jesus Cristo. E esse ir, ele também nos lembra que nós temos que primeiramente vir. E ter aqui uma flexão, um exercício constante em nossas vidas de vir à igreja e irmos ao mundo. Vir à igreja e irmos ao mundo. Vir à igreja e irmos ao mundo. Porque ninguém pode dar se não está aberto também a receber. E esse é o papel da igreja.
Por isso, meus irmãos, que o Israel orou hoje no início aqui, pedindo para que Deus nos perdoe, não vê nossos pecados, para que nós possamos cultuar a Deus de coração aberto, confiando que Ele não leva em consideração os nossos pecados. E é por isso que ao final do culto o Rodrigo vai vir aqui e vai dar a bênção pastoral, nos enviando novamente para o mundo, para que a gente cumpra a nossa missão. Então, nós temos aqui um imperativo da parte de Deus, de Jesus Cristo, que diz: fazei discípulo. E fazer discípulo, a gente já falou sobre isso no retiro, é fazer aprendizes, é fazer alunos, é buscar por pessoas que estejam interessadas nessa grande notícia aqui. Conhecer o caminho. Por fim, ele diz: eu estou com vocês todos os dias. E a gente bem sabe, meus irmãos, que lá fora no mundo existem imitações do Evangelho, falsos evangelhos. Para aqueles que pregam esse falso evangelho, ele não está com eles. Porque Cristo é responsável por aquilo que ele fala, por aquilo que ele diz. E se o evangelho é a palavra de Deus, ele vai dar conta de cumprir a sua própria palavra. É por isso que quando nós evangelizamos e falamos o evangelho, não um arremedo do evangelho, não um falso evangelho, mas o evangelho de Jesus Cristo, ele está conosco, porque é a palavra de Jesus Cristo que está ali. Nesse sentido, Ele está conosco sempre que nós formos falar dEle. E também, claro, pela presença do Seu Espírito. E essa mensagem, nessa manhã, eu separei em 5 partes. E a primeira parte dela, Jesus, a maior das nossas necessidades. Então, para ilustrar a importância desse mandato de evangelismo, todos os 4 evangelhos, basicamente, eles terminam com alguma diferença, mas falam sobre o id. Mas, quando nós olhamos em Atos 1:8, lemos da parte de Jesus que diz: tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e até os confins da terra, nós seremos testemunhas da sua obra, daquilo que Ele quer fazer no mundo, Ele quer fazer ainda hoje no mundo e quer fazer através da DJB também. Em última análise, meus irmãos, a grande comissão é sobre 2 coisas. Há algo pior do que a morte, e as pessoas precisam saber disso, porque a morte é comum a todos, e até o descrente sabe que um dia vai partir, mas existe algo pior do que a morte. E também há algo melhor do que a prosperidade dos homens, algo muito melhor do que as melhores das delícias que existem nesse mundo. Por isso, evangelizar trata-se de falar para outras pessoas sobre a sua miséria, a ricos e pobres, que estamos todos pobres, cegos e nus diante do Deus Altíssimo. Nossas boas ações, meus irmãos, com os necessitados, pouco dizem sobre Jesus Cristo se a gente não fala de Jesus Cristo. Embora seja muito bom e correto a gente ajudar e prestar auxílio para aquelas pessoas que precisam de ajuda, se as nossas ações não estão seguidas do Evangelho, a gente não está amando toda a pessoa humana. É como se disséssemos para as pessoas assim: o teu corpo, a tua matéria, importa mais que a tua alma para mim. É por isso que se tu passa fome, se tu passa frio, se tu está doente, se tu não tem roupa, ou qualquer outra necessidade física, eu vou suprir ela aqui. Mas eu não vou falar de Jesus Cristo porque a tua alma não me importa. E a gente fatia as pessoas e a gente só trata daquilo que a gente vê, na verdade. No entanto, meus irmãos, foi por meio da criação de hospitais, de asilos, de orfanatos, de faculdades, de leis abolicionistas, que muitos cristãos impactaram o mundo aí fora. Eles viram que pessoas sofriam e que necessitavam de tantas coisas, e Deus de alguma forma impeliu eles a fazerem isso, a criarem todas essas coisas. E essas coisas serviram de grande pretexto para que o Evangelho fosse proclamado e pessoas fossem alcançadas. Porque no fim das contas a gente bem sabe que o ser humano não é só o que a gente está vendo aqui, não é só corpo. Nós temos de fato um espírito, uma alma em nós, que habita em nós. Então isso serviu para oportunizar que a palavra de Deus chegasse até esse e os perdidos fossem salvos. Então, quando entendemos a evangelização em si mesma como um ato de amor ao próximo, um profundo ato de amor ao próximo, nós consequentemente queremos evangelizar com mais frequência. Nós queremos falar de Jesus Cristo e ajudar sim as pessoas, mas pelos motivos corretos, por amor às pessoas e não por qualquer tipo de interesse. E não porque nos dizem que isso deve ser feito. O mundo e a sociedade lá fora parece que de alguma forma usurpou a caridade
de dentro do cristianismo e esvaziou o significado de caridade de alguma forma, colocando qualquer motivação que as pessoas possam ter como um ímpeto para ir lá ajudar essas pessoas. Mas na pior das hipóteses, às vezes isso até é um motivo egoísta. Eu faço e ajudo as pessoas porque eu recebo um salário, eu faço e ajudo as pessoas porque isso me faz sentir menos pior do que eu realmente sou. Promover-se para sentir-se bem. A justiça social, portanto, esvaziada do Evangelho é ativismo. E o ativismo social, ele pode esconder os seus verdadeiros interesses por trás de uma aparência de piedade. Portanto, muito cuidado aqui. Nós vivemos um contexto totalmente secularizado em que essa fala aqui não é tão comum assim. E que também nós, como igreja, temos através do Lar Esperança, e já anunciamos aqui algumas vezes, a possibilidade de podermos fazer algo pelas pessoas, pelos órfãos que estão lá. Temos uma instituição da nossa própria igreja, se alguém sentir no coração de fazer isso. Então, quando olhamos para as pessoas à nossa volta, nós vemos a imagem de Deus. É por isso que quando a gente enxerga alguém que está rolando na sarjeta, nós devemos de alguma forma nos chocar com isso. E eu lembro quando vim morar em Porto Alegre, que eu desci ali no aeroporto, eu lembro dos primeiros meses, assim, como eu ficava muito chocado que não tinha gente nas ruas. Coisa que lá no interior, em Restinga Seca, com 18 mil habitantes, eu jamais via. Pessoas jogadas nas ruas, eu ficava, cara, o cara está jogado na rua. Muitas vezes, assim, só por ter uma pessoa que está jogada na rua, passando fome, necessitado. Eu ficava meio chocado com aquilo ali, mas com o tempo e depois, aí, mais de 15 anos morando aqui, já me acostumei a também ver isso. E hoje já não me choco mais como me chocava antes. Mas ali está o Imago Dei, a imagem de Deus está ali jogada na sarjeta. Ou a imagem de Deus está perdida de outras formas também, de pé e bem vestida, mas está perdida. A imagem de Deus, do Deus que adoramos e que amamos, está ali. Uma segunda parte, quero falar de méritos aqui. Porque muitos de nós, ao falarmos de Jesus Cristo, nós temos o receio de parecermos religiosos, hipócritas, de sermos taxados como religiosos, inconvenientes também. A verdade é que esses receios, no fim das contas, parecem estar preocupando nós muito mais do que o Evangelho e a proclamação do Evangelho de fato deveriam nos preocupar, ou a falta da proclamação desse Evangelho. Quem sabe alguns de vocês possam dizer o seguinte: não, mas eu venho na igreja, eu tomo a ceia, eu canto, eu prego, eu sou um bom pai, eu sou um bom marido, uma boa esposa, eu sou um bom profissional, faço as coisas certas no trabalho. E na verdade, quando a gente chega nessa conclusão, a gente percebe que na verdade a gente está cheio de mérito próprio. Na verdade, a gente se acha muito bom, porque a gente faz essas coisas muito bem e da melhor forma possível. Mas a palavra nos diz, que se estamos crucificados com Cristo, não vivemos mais para nós mesmos. E sim, todas essas coisas são boas coisas e nós glorificamos a Deus através de todas essas boas coisas. E damos bons exemplos, a gente vai ver um pouco mais adiante sobre isso. Mas existe uma glória para ser vivida e uma glória para ser experimentada por cada um de nós, que é ver alguém ser alcançado por Cristo. Sermos testemunhas vivas de tudo que a gente aprendeu e viu até agora na nossa caminhada de fé, se realizando em nossas vidas e se realizando na vida dos nossos irmãos também. Alcançarmos os perdidos, aqueles que não conhecem a Cristo ou aqueles que têm a pressuposição de que acham que conhecem a Jesus Cristo e o seu santo Evangelho. Compete a nós, como igreja, alcançá-los. Então, fazer discípulos e ver tudo que nós vivemos e aprendemos até agora. Vidas transformadas através da ação de Deus, através de nossas vidas, da vida de cada um de nós. Quando cada um de nós cumpre esse ID, Deus usa a cada um de nós, por meio da graça dele mesmo, para alcançar aquele que está perdido. E uma das coisas mais surpreendentes que tem no movimento pentecostal, ao qual nós pertencemos, é que basicamente o movimento pentecostal ele é feito de pessoas humildes. Você já ouviu aquela piada que tem uma assembleia lá, vai ter uma assembleia lá naquela vila, naquele lugar inóspito, lá tem uma igrejinha da Assembleia de Deus. A Assembleia já está espalhada nos mais diversos lugares. E com irmãos muitas vezes que não sabem articular tão bem suas palavras, de repente não sabem fazer ótimas explicações teológicas, mas eles estão lá fazendo o papel a que foram chamados. E existe aqui também um aspecto antropológico nisso tudo, que é
Quando as pessoas, ou ele era drogado, ou ele bebia demais, batia na mulher, batia nos filhos, gastava seu dinheiro, aceita Cristo e de alguma forma ele começa a parar no trabalho, começa a respeitar sua família, começa a ter algum tipo de dignidade. E a gente pode ver, através dessas histórias, de alguma forma, o Evangelho impactando a sociedade e transformando as pessoas para algo melhor. Mas eu não quero falar aqui, meus irmãos, friamente, simplesmente, então eles fazem isso e isso acontece, então tem que ir para a vila, sei lá, tem que pregar para as pessoas humildes, eu tenho que pregar para todo mundo. Como disse, uma análise muitas vezes parece algo frio e a gente desconsidera o poder do Espírito Santo através dessas pessoas. Nós estamos falando do Cristo, que, como disse, está conosco através da nossa palavra e até a consumação do século, quando o Evangelho é pregado, e é pregado pelo poder do Espírito Santo. Eu tenho um testemunho aqui para contar para os irmãos, que é um tanto fatídico da minha parte. Eu morava lá no Leopoldina, num apartamento, em resumo, e meu vizinho do lado usava drogas. E eu e a Vanessa, a gente ficava angustiado com aquilo ali, porque a gente via o sofrimento e a perturbação daquele cara. E muitas vezes, à noite, era som alto, ele falando alto, né? E às vezes batia nas paredes também. E a gente começou a orar, eu e a Vanessa começamos a orar. Para Deus, se for para a gente falar de Jesus para ele, que isso aconteça, se não, que tu mande um servo lá teu e fale de Cristo para ele, mas ele está angustiado, a gente percebe isso, que tu oportunize para nós. E diversas vezes no corredor, como era meu vizinho, eu passei por ele também. Um cara que morava sozinho, mais ou menos da minha idade também. E o tempo foi passando e aquelas loucuras dele foram diminuindo. E certa vez estava eu falando com a síndica do condomínio, né, a dona Almerindo, conversando com ela, né, ela é católica, e ela assim, eu gosto muito de vocês evangélicos, porque vocês falam de Jesus para as pessoas. E eu, a gente fala de Jesus para as pessoas? A gente fala de Jesus para as pessoas assim, né? Pois é, porque eu não lembro o nome do zelador do condomínio, porque o fulano de tal ali, estava vendo esse rapaz aqui, ó, o fulano de tal, todos os dias na hora do almoço, ele pega a marmita dele, bota debaixo do braço, vai ali, bate e diz, posso almoçar contigo? Cara, posso almoçar contigo? Cara, isso quando ela falou aquilo ali, eu realmente senti assim que Deus estava falando também comigo naquele momento. Porque eu cheguei dentro de casa e olhei minha estante de livros assim, e disse, cara, eu posso dar boas respostas lá na igreja sobre tal coisa, sobre aquilo, sobre outra coisa. Só que eu não consigo fazer isso, cara, que é o básico. Eu não consegui fazer isso, que é o básico. Aquele irmão que lá embaixo no condomínio usa calça social arremangada até a canela e que muitas vezes a gente tira ele para desentendido, ele foi lá e falou do Evangelho. E estava diminuindo, enfim, os sons, os barulhos. Até um dia a gente achou muita graça, eu e a Vanessa, porque ele estava cantando Maravilhosa Graça. Todo desafinado, mas gritando Maravilhosa Graça. E a gente, que está acontecendo alguma coisa aqui, né? Eu ainda não sabia o que tinha acontecido com ele. Mas Deus, de alguma forma, ali fez uma provocação comigo, lá em casa, com a Vanessa também, sobre como a gente se encolhe muitas vezes diante do necessitado, da pessoa que está ali sedenta e clamando por respostas. E eu deixei de cumprir o meu ID ali. É claro que eu vou falar aqui só essa parte, não vou falar dos bons momentos que tive, de alguma forma, porque isso vai parecer que eu estou trazendo algum mérito aqui, então não compete. Mas, enfim, seguimos aqui. Então, meus irmãos, a gente sabe que em muitos aspectos a gente parece com a igreja primitiva nos dias de hoje, porque a gente vive numa cultura que é hostil ao Evangelho. Os irmãos provavelmente não se sintam livres em falar do Evangelho no seu trabalho, ou falar do Evangelho para os seus vizinhos, como era o meu caso, falar em função de retaliações, em função de repente, uma denúncia. Hoje a gente vive momentos difíceis onde as pessoas não dizem que não pode, mas a gente sente que não pode. E a gente sente que a grande mensagem que a gente traz é muito contrária ao mundo que a gente vive. A evangelização descrita, portanto, como nós a conhecemos, como um departamento de evangelismo na igreja, ou como uma ação humana, a gente precisa entender que ela está fadada a não ter sucesso. A evangelização,
quando a gente for fazê-la, a gente tem que pensar que ela está fadada a não alcançar o êxito que nós queremos. Por mais clara e convincente que seja a mensagem da apresentação do Evangelho, nós não temos esperança de converter ninguém. Será que se nós tivéssemos a capacidade de conversar, ter uma conversa clara e honesta com alguém, a gente poderia livrar essa pessoa das garras de Satanás? Será que se você, eu e eu, nós tivéssemos a capacidade de dar vida às pessoas por sermos bons companheiros dessas pessoas? Provavelmente não também. Podemos, mediante pacientes explicações, ter esperança de convencer os pecadores sobre a verdade do Evangelho? Não também. Será que nós podemos levar homens e mulheres a obedecerem o Evangelho por meio das artes ou de qualquer ação que a gente possa fazer para impactar elas e surpreendê-las? Não também. Nossa performance na evangelização está fadada ao fracasso e a gente precisa lidar com isso e a gente precisa ter isso em mente. Quando uma professora, a gente tem algumas professoras aqui na igreja, quando uma professora tenta explicar para o seu aluno matemática, explicar português para o seu aluno, e ela vê que ele não está conseguindo entender, de alguma forma ela tem esperança que com o passar do tempo, ele vai entender. Com o passar do tempo ele vai entender, ele vai maturando, ele vai melhorando, outras pessoas também vão ajudar na alfabetização dele, na construção do conhecimento dele. Isso também motiva ela a querer ficar explicando, porque uma hora a pessoa vai entender. A grande maioria de nós é capaz de reservar para si grandes reservas de esperança e grandes reservas de argumentos se a gente sabe que algo tem fundamento e que a gente vai alcançar sucesso. Mas, no entanto, como eu disse, o Evangelho, da maneira como nós conhecemos, ou que grande parte de nós conhece, o evangelismo, ele está fadado a ser fracassado. A não ser que haja um grande fator, um fator para influenciar tudo isso. E entre algo no meio dessa evangelização que realmente possa mudar nossa perspectiva sobre aquilo que é evangelismo. Não como um ato humano, porque como um ato humano, como eu disse, está predestinado a ser fracassado. Acontece que a nossa abordagem de evangelização, ela não é realista porque a gente não leva isso em consideração. Em algum momento na história nós dissemos que um convite para as pessoas para vir na igreja é suficiente. Eu não consigo falar, não vou falar, mas um convite é mais fácil de ser feito. Só que em muitas igrejas, se tu tira a diversão, se tu apaga as luzes, se tu tira a fumaça, se tu tira a banda, se tu deixa um pouco mais quente ou um pouco mais frio, será que faz sentido fazer um tipo de convite para alguém vir aqui, ouvir daquilo que ela não tem o menor entendimento e também vai passar perrengue? Com o passar do tempo, nós vemos técnicas e mais técnicas de evangelização fracassarem. E o evangelismo muitas vezes ficou a cargo dos jovens fazerem, ou de um departamento de evangelização. Na Assembleia de Deus virou um cargo, acima do presbítero, abaixo do pastor, para sentar no púlpito com a Bíblia e ficar ali. Inúmeras vezes vi jovens, gente que não sabia nada, gurizada que não sabia nada, indo para a rua. Azar, vou entregar folheto, vou ficar aqui no farol. Não surtia efeito, mas era um grande efeito, muitas vezes para os jovens que estavam ali com o ímpeto de querer fazer alguma coisa, né? Então, nós precisamos reconhecer que é Deus quem pode fazer e não nós mesmos, não o homem. É Deus quem trabalha por meio do Espírito Santo, mediante a sua palavra, no coração humano, para trazer o pecador arrependido, resgatá-lo das trevas para a sua maravilhosa luz. Ter um arrependimento genuíno e ter fé. A palavra de Deus nos fala em Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de nós, de nenhum de nós. É dom de Deus. É porque a salvação pertence a Deus, que os méritos também são dele. Portanto, nós precisamos falar do Evangelho e colocar toda a responsabilidade com Deus e na ação do Espírito Santo. A responsabilidade de converter as pessoas não é nossa, não é de ninguém de nós, nem de nós aqui. Mas é nossa responsabilidade, sim, evangelizar e deixar que Deus age através das nossas vidas. O evangelismo, portanto, ele se torna difícil muitas vezes porque nós também desconsideramos essa dimensão espiritual do evangelismo. E nós queremos pensar somente naquilo que é estratégia de evangelismo, naquilo que nós devemos fazer, naquilo que está na nossa mão de fazer.
Por isso, meus irmãos, que a festa no céu quando uma alma se arrepende, porque é algo realmente muito difícil de acontecer e é algo espiritual também. Nós não sabemos quem são os seus eleitos, os eleitos de Deus, mas eles estão lá fora. E a nós não compete saber nem julgar aquele que vai ser salvo ou menos salvo. Isso ficou muito claro muito tempo atrás, quando o Rodolfo Abrantes, quando eu não era da igreja, eu via Raimundos, e quando o Rodolfo se converteu, eu ficava, Rodolfo, cara, tu olhava Raimundos e esse cara é o último cara que ia ser salvo da banda inteira, sabe? Era o mais louco, o mais, enfim, qualquer coisa. No entanto, Deus tem os seus mistérios e foi lá ganhar primeiramente o Rodolfo, para depois demais integrantes ali. Então, meus irmãos, jamais seremos bons cristãos, seja arminianos ou seja calvinistas, se nós não evangelizarmos, porque o ID é algo que está ligado a ser cristão. Não há como nós sermos cristãos sem que isso fique martelando na nossa cabeça, sem que essa sirene esteja acesa, sem que a gente saiba que a gente pode, a qualquer momento, falar de Jesus Cristo. Na parte 3, Deus chamou todos para evangelizar. O evangelismo, ele não é um privilégio das pessoas que podem dar boas respostas e podem fazer com que Deus tenha uma chamada eficaz para aquele que é pecador. No passado, Deus levantou grandes homens, mentes brilhantes, Irineu de Lyon, Policarpo, Justino, Panteno, Orígenes. Todos esses gigantes eram evangelistas também, e diante do cenário público, do debate público, nas praças, quando eles eram questionados, eles davam boas respostas teológicas, filosóficas, apologéticas também. Mas, diante de todos esses grandes homens, a igreja primitiva acabou crescendo de fato através de pessoas iguais a eu e você, que estamos aqui nessa manhã. Esses homens, sim, eles tinham pessoas a quem falar, pessoas que não se contentavam com respostas simples, mas Deus usou uma outra parte também da sua igreja. Como disse até anteriormente, através dos pentecostais, onde foi o último registro aqui de um grande boom de evangelismo e crescimento estrondoso da igreja, né? Então, desde sempre, o cristianismo era um típico movimento de gente leiga, e assim ele continuou por muito tempo. Em Atos 8:4 diz assim: mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Após a morte de Estevão e o martírio crescendo, a perseguição aos cristãos crescendo, eles se espalham agora, eles fogem disso. Só que esse fugir da cassação por sua fé fez com que essas pessoas levassem o evangelho para outras partes também, e consequentemente o evangelho ia crescendo e crescendo e crescendo, e eles eram tão evangelistas quanto os apóstolos que nós conhecemos. Essas pessoas eram humildes e entendiam que precisavam espalhar as boas novas de salvação, aquilo que dava alegria, aquilo que dava descanso, aquilo que dava paz para a vida deles. O relato de historiadores era que eles falavam de Jesus de forma informal. Falavam com os amigos, com os conhecidos, nas casas, nas tavernas, nas ruas, nas tendinhas em volta do mercado. Qualquer momento era um momento para Jesus ser proclamado e falar de Jesus Cristo. Michael Green, em seu livro Evangelismo na Igreja Primitiva, ele diz o seguinte: eles foram por todos os lados falando do Evangelho de maneira espontânea, com entusiasmo e convicção de quem não recebe pagamento para fazer nada disso. Em consequência, foram levados a sério e o movimento se espalhou principalmente entre as classes mais baixas. Quarto ponto. Martírio. Em função da maioria dos irmãos na igreja no passado serem pessoas humildes e elas não terem algum respaldo ou defesa social também, muitos deles eram escravos, eles davam um grande testemunho da sua conversão, do que Cristo e o Evangelho fez nas suas vidas. No entanto, eles também sofreram muito, aqueles que foram pegos. Aqui trago alguns breves relatos de irmãos do passado. Flávia Domitila e seu marido Flávio Clemente, que foram acusados de ateísmo por serem cristãos e tiveram todos os seus bens confiscados e também foram mortos posteriormente. Um clássico da literatura cristã primitiva, A Paixão de Perpétua, uma mulher de 22 anos que tinha um bebê que amamentava, também foi presa, isso no ano 203, e seu pai, já com seus cabelos grisalhos, tentava fazer com que ela se retratasse
usou sua mãe, usou o bebê para que ela se retratasse, voltasse atrás e negasse a fé dela, porque ela ia ser morta. No entanto, ela não negou a fé dela, ela não negou Jesus Cristo. Foi morta ela e seu bebezinho de colo, que dependia dela. Blandina, em 177, conta aqui Eusébio de Cesareia, que era uma escrava, ela foi torturada diabolicamente. Ela foi colocada numa grelha, foi obrigada a assistir depois de seus irmãos sendo mortos na arena por animais ferozes. E depois foi pendurada numa rede e um touro vinha e chifrava ela. E ela morreu. E o relato que conta que ela dizia assim: eu sou cristã e não fizemos nada. Eu sou cristã e não fizemos nada. E quando eu li isso, assim, eu parei para pensar, eu poderia ter dito assim: eu sou cristão e eu não fiz nada. Mas a ideia dela de pertencer a uma igreja, a um corpo, era tão grande que ela dizia: eu sou cristã e nós todos não fizemos nada. Nós não fizemos nada. Ela não estava se justificando: eu sou cristã e nós não fizemos nada. E o testemunho dela até o final da sua morte fez também com que ela ganhasse outras pessoas ali que ficavam admiradas com tamanha persistência naquilo que ela disse que cria. Potamia Nea é o nome da escrava aqui. Essa mulher, ela se negou a ter relações sexuais com seu senhor. E ela foi acusada de ser cristão e ele levou ao prefeito da cidade para acusá-la. E a sentença dela é que eles iam largar ela para ser estrupada pelos gladiadores. No entanto, ela disse, conseguiu de alguma forma reverter a situação dela e preferiu a morte lenta no piche. E o relato histórico conta aqui que ela orava também. E as pessoas que viam aquilo ali se admiravam com a fé dela. Cara, tu tá derretendo no piche. E tu não tá negando, cara. E tudo isso fez com que anos e anos e anos se passassem, e mais anos e anos e séculos se passassem. E um dia chegasse o evangelho no Brasil, chegasse o evangelho no Rio Grande do Sul, plantasse uma igreja no Partenon e plantasse uma igreja no Jardim Botânico, e muitos de nós fôssemos alcançados nos mais diversos lugares e nos juntássemos aqui. Tem uma frase, não lembro direito, mas é o sangue dos mártires e a semente, uma coisa assim, né? Vocês lembram disso, né? Uma frase bastante conhecida, assim. Porque essas pessoas não arredavam o pé. De fato, elas criam. E elas criam no Evangelho. O Evangelho era verdade para elas, não é algo protocolar. O Evangelho é verdade, eu não vou abrir mão do Evangelho. Pode me matar, eu tenho muito mais do que essa vida. Ainda que eu viva 100 anos, existe uma eternidade. Ainda que eu viva 120 anos, existe uma eternidade aqui. E eu não vou perder ela. É isso que está por trás dessas pessoas. No passado, quando um apologista era acusado de ateísmo, nesses debates públicos, eles apontavam para os cristãos e diziam: como tu está dizendo que isso que eu estou falando é uma mentira? Olha o fulano de tal, olha a vida que ele tem. Ah, olha o fulano de tal ali, ó. Olha o fulano do armazém. Ah, olha o fulano de tal que trabalha com ferragens. Olha e vê se o que eu estou falando é mentira ou é verdade. Pessoas que têm testemunho de vida, que de alguma forma querem viver de verdade aquilo que elas creem. O evangelho pregado não precisa de ajuda, mas o testemunho de vida é a realização da nossa fé na frente das pessoas. As pessoas veem e dizem: isso é coerente com aquilo que ele está falando. Parte 5. Koinonia. Sempre de forma rápida e séria, as falhas da igreja eram tratadas pelos apóstolos. Eles olhavam, a gente olha em todas as cartas, sempre existe uma repreensão sobre algum comportamento dentro da igreja. Isso é uma das coisas mais legais da Bíblia, porque ela não é um livro que foi manipulado para contar uma história perfeita e as pessoas vão crer. Na verdade, está tudo exposto ali, como as pessoas são complicadas, e a igreja é um lugar complicado, porque tem um monte de gente complicada ali dentro. Ninguém está passando a mão. Na verdade, se eles fossem sábios, eles poderiam, vamos tirar isso aqui que tinha problema, que tinha briga, que tinha intriga, que tinha, vamos pintar a igreja aqui como a 7ª maravilha do mundo. E na verdade não. Todos os apóstolos eram sempre apressados a corrigir as coisas erradas que estavam dentro da igreja, porque não poderia haver ruptura dentro da igreja. Era necessário haver comunhão na igreja, porque isso era um grande testemunho para aqueles que estavam lá fora.
A convicção que todos tinham era de que a extensão do poder do evangelismo dependia também da unidade e da comunhão entre os irmãos. O evangelho é repleto de pessoas que foram transformadas. Por exemplo, João, que era o filho do trovão, se tornou o apóstolo do amor. Paulo, que era perseguidor de cristãos, se tornou o maior evangelista de todos os tempos. Pedro, que era impulsivo e depois se tornou constante também. A igreja sempre deveria ser o lugar de pessoas que buscam serem melhores para a glória de Deus. Não é porque estamos aqui que somos perfeitos, mas que vivem uma nova vida, vivem uma novidade de vida. Não uma nova vida dentre todas as vidas possíveis, mas a vida pela verdade da palavra, pela verdade do evangelho. E as pessoas lá fora estão sedentas por verdade. E a gente tem uma mensagem que é a grande verdade. Como diz o Schaeffer, a verdade com V maiúsculo. A hermenêutica bíblica é a arte de dar sentido real àquilo que está escrito no texto, a uma frase, a um capítulo, a uma palavra, a uma compreensão. Tem um teólogo, pastor reformado inglês, Leslie Newbigin, que diz o seguinte: eu acredito que a única hermenêutica eficaz do evangelho é a vida da congregação que crê nele. Após a conversão ao cristianismo por parte de Constantino, lá em 313, muitos irmãos ficaram felizes porque o martírio ia parar, as pessoas não iam mais sofrer. Agora, o imperador era cristão. Não vamos mais morrer de forma cruel como morríamos antes. No entanto, alguns outros irmãos da igreja primitiva fugiram para o deserto porque eles diziam: não, agora a igreja e o Estado se juntaram. A igreja vai ser prejudicada com isso. Esses são aqueles que depois viraram os eremitas do deserto. Eles tinham uma escolha de viver separados, de viver em cavernas, orando, buscando a Deus, ainda com dificuldades. Esse tipo de comportamento, mais adiante, vai dar origem ao monasticismo, aos monastérios, a viver numa reclusão, fora do mundo lá fora, porque esse mundo lá fora é pecador, é corrupto, ele é errado, mas a gente aqui quer se preservar desse mundo, quer viver dentro aqui desse lugar onde a gente vai ficar só orando, lendo, jejuando, orando, lendo e jejuando, para a gente não se contaminar com o mundo lá fora. Amém? De alguma forma. Que Deus tenha chamado algumas pessoas para isso, ok? Mas Deus tem um chamado para essas pessoas serem reclusas, mas também tem um chamado para a igreja do Jardim Botânico, para ela cumprir de alguma forma algo, porque nós estamos postos aqui nesse mundo e nós convivemos com a cultura à nossa volta, com o mundo à nossa volta. A igreja é chamada para cumprir o seu sacerdócio real. A cada membro, ele é chamado para ser um sacerdote do Senhor. E é exercendo as atividades seculares lá no mundo, lá fora, e na igreja também, que esse chamado a sermos sacerdotes se realiza. A Bíblia apresenta duas imagens de cidade distintas. Tem várias cidades descritas na Bíblia, mas duas de formas distintas. Sempre uma ou outra se encaixam dentro as cidades se encaixam dentro dessa segmentação. A primeira deles é a cidade ímpia, como por exemplo Babilônia, e todos os impérios que seguiram após Babilônia até chegar em Roma. As cidades que estão perdidas. E uma outra imagem que a Bíblia nos dá é sobre a Sião, a nossa Jerusalém celestial, onde a noiva um dia vai descer poderosamente, toda adornada, santa, para o encontro do seu noivo. Existem duas cidades na Bíblia, dois tipos de cidades. E Deus escolheu, portanto, nós para estarmos aqui no bairro do Jardim Botânico, a mim para estar um pouco mais a norte, outros para estar mais ao sul, outros para estar na região metropolitana de Porto Alegre, espalhados em mais diversos lugares. E é pensando nesses exemplos que nós temos um modelo de ministério na cidade que tem um enfoque central, um esforço para tirar pessoas da cidade, da Babilônia, um por um, cidade que estão perdidos, e colocarmos eles na Nova Sião, na Jerusalém celestial. Esse é o trabalho de cada um de nós. E aqui, a embaixada de Deus é o lugar pelo qual nós devemos apontar. Quando alguém nos disser assim, cara, legal, provavelmente não vai ser tão fácil assim, né? Com essas palavras, mas em resumo, eu quero saber mais desse Jesus. Quer saber mais de Jesus? Cara, a igreja é lá no Jardim Botânico, Travessa Serafim Terra, 133, os cultos são assim, 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 tem um culto de ensino, a gente tem um PG,
Quer saber mais de Jesus? Cara, vou caminhar contigo, eu vou me importar de alguma forma, eu quero andar contigo e vou te ajudar. Cara, tamo junto, não vai caminhar sozinho. E não caminhar sozinho é algo interessante, porque quando eu me converti, só eu me converti na minha família, eu lembro inúmeras vezes em que o meu padrasto principalmente não queria que eu fosse na igreja. Ficava de cara que eu estava indo na igreja, porque era todo mundo católico. Apoio zero. E lembro-me de uma vez que o pastor, em um convite, chamando as pessoas, eu estava orando pelas famílias. Deus tocou no coração dele orar pelas famílias e fiquei eu sentado no banco, né? Não tinha, meus parentes não estavam ali. E um casal de amigos, irmãos muito queridos, eles viram aquela situação, eles foram lá e me pegaram assim, né? Não, vem aqui que é da nossa família. E aquilo ali, tipo, quebrou meu coração. Eu fiquei, cara, eu pertenço agora a uma família. Eu tenho uma família na fé agora. Aquilo marcou minha caminhada. Porque realmente agora eu tinha pessoas que eu poderia falar sobre a minha fé, compartilhar a minha fé e os desafios que eu tinha dentro da minha casa em ganhar pessoas para Jesus. Porque eles também, alguns deles já passaram por isso. Pessoas mais velhas na caminhada, mais maduras que eu na caminhada. Existem poderes que usurpam a realeza da igreja e do presbitério. Aliás, e o presbitério, os presbíteros aqui, a gente não pode estar com a igreja em todos os lugares ao mesmo tempo. Portanto, é algo que é uma responsabilidade de cada um de nós, uma batalha para cada um de nós. Você precisa travar uma batalha espiritual, pois nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades. Sempre tendo Jesus como nosso companheiro. Isso ocorre sempre quando exercitamos essa flexão que eu disse no início, de virmos para a igreja e irmos para o mundo. De virmos para a igreja e irmos para o mundo fazer cultura, trabalhar, ser pai, ser mãe, ser marido, ser esposa, e virmos para a igreja e voltarmos para cumprir a nossa grande missão. Ser sal e luz com atitudes de amor, como eu disse no início, amor pela integridade das pessoas, pelo todo das pessoas e não por parte delas. Porque, como eu disse, amar pela metade as pessoas é também esvaziar o evangelho. Estar atento às oportunidades que aparecem é estar atento à nossa comissão de ir ao mundo evangelizar. E ser coparticipantes da missão de Jesus Cristo. Isso é entender a nossa grande comissão. Nós somos comissionados. Assim como Jesus Cristo ainda cumpre sua missão através do Espírito Santo, alcançando os seus, nós também fomos comissionados nisso. Não estamos ajudando Jesus em nada. Se nós não fizermos, Deus vai levantar outras pessoas como o meu vizinho. Levantou meu vizinho para ir lá falar para aquela pessoa. Mas, como eu disse, existe algo maravilhoso que nós podemos experimentar na nossa vida. Que é um dia ver alguém, e eu já pude experimentar isso, alguém se converter a Deus, te ouvir, acreditar naquilo ali. E isso é um negócio que tu vai ficar assim, cara, isso é muito legal. É a melhor palavra que eu acho agora, assim. É maravilhoso Deus usar cada um de nós. Eu tenho certeza que os irmãos aqui, os irmãos mais velhos, têm grandes testemunhos aqui para contar. A gente conhece um, né, que é a nossa irmã Ledira aqui também, de uma cura maravilhosa que aconteceu. E hoje nós temos essa bênção, que é o nosso pastor aqui conosco. Deus agiu. Portanto, se nós não cumprirmos o nosso chamado, Deus vai levantar alguém para fazer isso. Melhor é que nós estejamos atentos às nossas boas obras e nossas boas obras sejam agradáveis a Deus e galardoadoras diante do trono branco no dia em que todas as nossas obras forem provadas, passarem no fogo. Eu tenho, meus irmãos, para não me estender muito, uma única aplicação para fazer nessa manhã. E essa única aplicação é que você ore a Deus, não seja imprudente e não sábio. Não seja aquele cara que vai sair batendo em todas as portas ali, querendo falar com todo mundo. O chatonildo. Não seja o cara que no trabalho vai ficar incomodando todo mundo para falar de Jesus. Mas que você tenha isso em mente. Que o Espírito Santo possa te lembrar e te oportunizar. Peça a Deus, Deus, me oportuniza. Me oportuniza, Deus. Me dá uma oportunidade de falar para alguém. Eu sei que eu não vou me envergonhar do Teu Evangelho. E Tua palavra é poderosa, eu sei disso. E eu sei o que eu tenho que falar. Eu sei que a humanidade pecou.
Eu sei a queda, a redenção e a consumação. A criação, a queda, a redenção e a consumação de todas as coisas. É a história do Evangelho, eu sei isso, eu sei o beabá, e o beabá muitas vezes basta. Não pensem, meus irmãos, que você sabe menos que as pessoas lá fora, porque a grande maioria das pessoas não falam sobre o Evangelho, e não pensam sobre o Evangelho. E muitas vezes ela pode até te dizer para te dar uma escanteada, não, a Bíblia eu já li toda, a Bíblia eu já li toda. Se nós que estamos na igreja, viemos no culto, temos dificuldade muitas vezes em ler, achar tempo e diante das nossas rotinas. Então, quero convidar os irmãos nesse momento a se levantarem para a gente orar ao Senhor e Deus. Essa é a palavra, as portas da nossa nova série, Origens, que nós vamos falar sobre a origem da nossa fé, de nós como povo de Deus aqui reunidos. Feche seus olhos e ore a Deus comigo nessa manhã. Senhor nosso Deus, nós chegamos diante de Ti, Senhor, dando graças, Senhor, primeiramente, porque Tu foi misericordioso e bom com cada um de nós. Mesmo nós sendo pecadores, Senhor, e nós sabemos que nós não somos fáceis. Nós sabemos que temos dificuldades, temos os nossos pecados pelos quais lutar, Senhor. Mas Tu é gracioso e bom porque um dia nos alcançou, Senhor. E não só nos alcançou, Senhor, para que pudéssemos vir na igreja, simplesmente, Senhor, para que aprendêssemos mais de Ti. Sim, Deus, nós sabemos que isso não é pouca coisa, Deus. Mas lembramos aqui nessa manhã, Senhor, dessa grande tarefa, dessa grande comissão. Te pedimos, Senhor, que Tu aqueça os nossos corações, Senhor, para missões, para essa missão urbana, a qual nós temos que fazer, pelo propósito que Tu tem com a cidade de Porto Alegre, com o bairro do Jardim Botânico, com os nossos vizinhos, Senhor. Que nós possamos, Senhor, romper muitas vezes, Senhor, a nossa bolha, Senhor, a nossa rotina, e tentar alcançar, fazer amizades intencionalmente, Senhor, propositalmente, Senhor, alcançar pessoas e falar, Senhor, do Teu amor. Proporciona, Senhor, a cada um de nós, Senhor, e dá-nos o desejo, Senhor, de Te falar de Ti, do Teu amor, do que Tu fez nas nossas vidas, Senhor, do que Tu fez no mundo todo, Senhor, e que Tu continua fazendo e fará, Deus. Nós Te damos graça, porque Tu deu dons para cada um de nós, Senhor, muitas vezes dons ministeriais, Senhor, dons aqui para serem cumpridos dentro da Tua igreja, chamados também, Senhor, e vocações para serem cumpridas lá fora, Senhor. Mas a todos de igual forma Tu comissionou, Senhor, e enviou para que pregássemos a Tua palavra. E eu quero fazer isso, Senhor, nessa manhã, Senhor. Eu quero saber fazer isso, Senhor. Eu quero ter ousadia, intrepidez, Senhor, sabedoria no falar. Usa-me, Senhor, porque o meu trabalho precisa de redenção, Senhor. Usa-me, Senhor, porque a minha família precisa de redenção, Senhor. Usa-me, Senhor, porque os meus amigos precisam de redenção. E eu amo essas pessoas, Senhor, que são a Tua imagem. Eu amo elas por completo, Senhor. É por isso, Senhor, que eu preciso levar, Senhor, o Teu Evangelho para a sua alma, para que elas sejam salvas, Senhor. Para que eu não viva a eternidade longe delas, Senhor, mas que eu possa, Senhor, confiante em Ti, alcançá-las, Senhor. Usa cada um de nós, Senhor, se não essa semana, Senhor, se não esse mês, se não esse ano. Proporciona-nos, Senhor, em algum momento de nossas vidas, Senhor, essa grande coisa que é falar de Ti, do Teu amor, da Tua graça e do Teu Evangelho, Senhor. Não nos faça, Senhor, dormir, Senhor, não nos faça fazer as oportunidades passar, mas ajuda-nos, Senhor, a estarmos atentos e a sermos sábios, e que Teu Espírito esteja conosco, porque sabemos que Tu está conosco até a consumação do século, Senhor. É isso que pedimos e agradecemos no nome do Teu Filho Jesus. Amém, Deus.